Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa participação neste primeiro encontro de escritores lusófonos da Venezuela, o qual é uma iniciativa virtual da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino na Venezuela. É para nós muito importante ter uma audiência tão numerosa e empenhada, não apenas dos diversos estados da Venezuela, como ainda de tantos outros países. Gostaria de também agradecer o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Instituto Português da Cultura e do Correio da Venezuela. Esta atividade pretende divulgar a obra de autores de diferentes países e contextos culturais que usam como língua de expressão o português. Desde Malaca, na atual Malásia, passando por Macau, África, Brasil e Portugal. Escritores que estão a homenagear a língua portuguesa nas suas produções, tornando-se assim em verdadeiros promotores da lusofonia no mundo. É interessante constatar que a antiga odisseia dos portugueses pelos 5 continentes, iniciada no século XV, criou um primeiro ensaio do mundo globalizado, onde o idioma português teve um papel preponderante como veículo civilizador em todas as geografias. Hoje em dia, estes países e territórios com os quais Portugal mantém uma relação muito próxima, sólida e fraterna, estão unidos por laços inquebrantáveis em variedíssimas áreas, tais como a cultura e a economia. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino da nossa língua encontra-se em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português. Este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e intervenções destes autores, as quais irão constituir simultaneamente uma homenagem à lusofonia. Antes de terminar, não posso deixar de expressar a nossa gratidão pelo vosso interesse e empenho no estudo e divulgação da língua portuguesa. Muito obrigado, bem-ajam. Bem-vindo a este primeiro encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Este encontro está a ser organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, pelo Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, pela Coordenação de Ensino Português na Venezuela e conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, também do Instituto Português de Cultura, do Correio da Venezuela e da Fundação Coração em Malaca. Bem-vindo, Delmar Gonçalves, a este primeiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Esta é uma iniciativa da Embaixada de Portugal e a Coordenação de Ensino Português aqui na Venezuela. Gostaria de apresentar o Delmar. O Delmar Maia Gonçalves nasceu em 5 de julho de 1969 em Quelimane, na República de Moçambique. Os livros Moçambique Novo, O Enigma Moçambiqueando, Afrozambeziando, Ninfas e Deusas, Mestiço de Corpo Inteiro, Entre Dois Rios com Margens, Mares de Olhagem e Mestiçagens de Poesia, Paz Celestina, Fuzilaram a Utopia, Cosmografias do Verbo Literário, Edmar e a Monja da Loja Franca. É membro também da Academia da IMA, International Marinskaya Academy de Moscou. É professor honorário de Literatura e Filosofia da Cyprus International Bible Institute University do Texas, nos Estados Unidos, e Jerusalém International Academic Research Institute de Lilongwe, Malawi. É doutor honoris causa em Educação pela Cyprus International Bible Institute University do Texas, Estados Unidos, e da Jerusalem International Academic Research Institute de Lilongwe, Malawi. É membro do World Art Games, WAG, International Artistic Organization, na Croácia. Venceu também o Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, o Galardão África Today de Literatura, o Galardão Canimambo de Literatura,
o Prémio Lusofonia, o Galardão Mosa Paz de Literatura e recebeu o reconhecimento da Mujeres Poetas Internacional na República Dominicana e foi nomeado Ambassador for Peace da The Interreligious International Federation for World Peace em 2003. Bem-vindo, Delmar, é um prazer tê-lo conosco. Tenho ouvido falar muito bem de si, da Luísa Timóteo, do Coração de Malaca, e que é uma pessoa que sei que é sua amiga, está muito relacionada com tudo isto de escritores, de lusófonos, tanto em África como na Ásia. Sem dúvida. Antes de mais, gostava de saber como é que Delmar se iniciou no mundo da escrita. Sei que é moçambicano, se isso aconteceu em Moçambique, como foi um bocadinho essa trajetória? Olha, eu descobri a escrita por acaso, portanto, como leitor. Portanto, eu comecei por frequentar assiduamente a Biblioteca Municipal em Climane, ainda no período colonial, portanto, Moçambique ainda fazia parte da República Portuguesa. Entretanto, deu-se a independência, eu continuei a ir à biblioteca. É claro que nessa altura eu ia ver a banda desenhada. Portanto, o meu estilo de livro preferido era sempre a banda desenhada. Mas o meu pai trazia todos os dias para casa o jornal de notícias, a revista Tempo de Moçambique, portanto, que já se editava há muitos anos em Moçambique. E eu lia, portanto, algumas crónicas e, bom, eu gostava de ler, mas eu tinha mais prazer de ler pelo facto de ver o meu pai a ler, portanto, e quando eu ia à biblioteca era para ler banda desenhada, mas quando estava em casa colava-me o meu pai para ler, portanto, as crónicas e poesia que aparecia dispersa na revista Tempo e no jornal de notícias. Mas depois, curiosamente, nessa biblioteca eu descobri um autor que me despertou logo muito interesse, que era o Eça de Queiroz, um autor português, portanto. E eu gostava muito do Eça de Queiroz por causa do espírito rebelde que ele tinha, portanto, ele escrevia, além dos romances que ele escrevia, por acaso eu encontrei algumas notas dispersas em, enfim, edições portuguesas de revistas, de jornais antigos que lá estavam na biblioteca, em que ele criticava, tinha um olhar crítico sobre a sociedade portuguesa, sobre a política, sobre as relações sociais, etc, etc. Eu achava piada aquilo porque eu dizia assim, bem, como é que é possível uma pessoa escrever tão bem, de forma tão elegante, mas a criticar o que está mal. E então, para mim, o Eça de Queiroz foi o primeiro escritor realmente que me despertou interesse pela escrita, foi ele. Uhum. Posteriormente, portanto, eu comecei a tentar escrever também umas crónicas com aquilo que eu observava, mas era uma coisa muito pueril, não é? Que, enfim, que não levei muito a sério. E, entretanto, a poesia surgiu por acaso. Eu não escrevo só poesia, mas realmente eu comecei por escrever o primeiro livro pessoal, individual, de poesia, portanto, e logo aí, por acaso tive algum sucesso, porque eu já tinha ganho o Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro em poesia e outros prémios que fui ganhando sem grande importância, mas que me motivaram muito pela poesia. Agora, a verdade é que eu continuei sempre a escrever de forma dispersa também, por jornais, por revistas, algumas crónicas, alguns textos também que tinham a ver com essa tal influência inicial pela leitura do Eça de Queiroz, não é? Portanto, eu acho que a poesia só aconteceu por acaso, porque eu até havia poetas que eu achava demasiado
entediantes, não é? Por exemplo, eu gostava muito do Camilo Peçanha, gostava muito do Mário Sá Carneiro, mas não eram assim tantos poetas que eu gostasse. Depois eu descobri também a poesia da Noémia de Souza, que é uma poeta moçambicana, que já faleceu, que tive o prazer de conhecer pessoalmente. Descobri também o Rui Nogar, outro poeta moçambicano, e descobri o José Craveirinha, também outro poeta moçambicano. Portanto, esses essencialmente são aqueles que realmente eu tomei como referências da literatura moçambicana. Mas tinha já muito antes tido referências de autores portugueses, nomeadamente o Essa de Queiroz na prosa. É claro que depois também tive curiosidade em ler o Camilo Castelo Branco, o Raul Brandão e enfim, por aí uma série de autores que eu realmente respeito muito e acho que eles foram grandes precursores enfim, da motivação que surgiu depois de alguns autores que vão surgindo e que surgiram entretanto, não é? Porque nessa altura nem sequer se ouvia falar de José Saramago, que depois ganhou o Nobel da Literatura, mas esses autores clássicos portugueses realmente foram fundamentais naquilo que eu posso chamar formação literária, não é? Porque depois há esta veia nacionalista que tem mais a ver com a minha ligação, o humus, não é? A terra, Moçambique, as raízes que eu encontrei. Portanto, a minha escrita na poesia tem muito a ver com isso, tem muito a ver com Moçambique. Queria fazer-te uma pergunta. O que há na poesia que o atrai tanto? Em alguns dos teus poemas extraordinários que eu pude encontrar na net, o que há na poesia, no género da poesia, que o atrai tanto para se dedicar mais à poesia do que a outros géneros? Sabe que a poesia é a forma mais condensada de escrita que existe, não é? A gente pode dizer em poucas palavras muita coisa, não é? E isso atrai-me. Eu acho que é como quando nós dialogamos com alguém, enfim, eu acho que se conversarmos com uma pessoa que fala para dizer uma coisinha de nada, torna-se cansativo, então, e maçador, não é? E acho que na escrita também não podemos andar à volta de um assunto quando podemos ser diretos, ser concisos, sermos muito, enfim, na forma de escrita, condensados, não é? E acho que é isso que me atrai. A poesia tem musicalidade, tem melodia, tem, enfim, há ali muita coisa dentro da poesia, não é, que me atrai, mas essencialmente uma das coisas que mais me atrai, sem dúvida, é a linguagem condensada que está lá, não é? A gente resume, enfim, 2, 3 frases aquilo que gostaria de dizer, se calhar de outra forma diria 20 frases, não sei. Acho que há pessoas que precisam disso talvez, mas eu gosto mais de, enfim, resumir, de condensar, não é? Claro. E pronto, isso atrai. A poesia permite isso. Sim. A poesia permite isso. Não, é moçambicano. De que maneira Moçambique, a sua cultura, imagens, histórias, paisagens, continuam a influenciar a sua obra como poeta? Olha, é como já disse, quer dizer, eu acho que nós somos a expressão do lugar onde nascemos, somos a expressão do lugar onde respiramos pela primeira vez. Somos tudo aquilo que a nossa pátria, o nosso lugar, nos permite sentir ao primeiro sopro, não é? E por isso, quer dizer, essa ligação umbilical é indestrutível. Eu acho que continuo moçambicano, independentemente de estar em Portugal, ou mesmo que se estivesse na China, ou estivesse no Japão, ou estivesse nos Estados Unidos, ou fosse onde fosse, continuaria a ser moçambicano. Porque é isso que eu sinto cá dentro, nas entranhas, não é? E o que sai é justamente Moçambique.
E há muita politização da literatura, muita tentativa de politização que exclui, que não inclui, mas isso nunca vai impedir-me de defender os ideais que eu defendo, defender os valores que eu defendo, defender a minha linha a nível da escrita, portanto aquilo que eu defendo na escrita e que eu acho que deve permanecer, para que as futuras gerações, se calhar essas sim podem julgar, dizer este valeu a pena, aquele não, porque agora não estou muito preocupado com isso, porque a exclusão é temporal, não é? É temporal, porque acho que as pessoas vão de perceber que quem interpretou da melhor forma a época em que viveu. Claro. Sim. Olha, tem um poema que se chama Semear Paz Onde Há Guerra. Na sua opinião, de que maneira é que isso pode ser possível? Eu acho que só é possível com um diálogo, em primeiro lugar, um diálogo genuíno, e um espírito de reconciliação também genuíno, porque as pessoas, se tiverem vontade de construir algo que beneficie todos, que inclua todos, que permita de alguma forma harmonizar a sociedade, o país, as cidades, os homens, então sim, podemos sonhar com uma sociedade de paz verdadeira, porque de outra forma há de ser muito complicado. Nós vemos hoje a situação em Moçambique, não é fácil, porque temos a situação em Cabo Delgado, que é horrível, não é? De terroristas, muitos deles estrangeiros, que se introduziram no país e estão a ganhar adeptos juntos das camadas mais pobres da sociedade de Cabo Delgado. Temos raptos nas grandes cidades do país, temos corrupção a muitos níveis, temos, enfim, assassinatos políticos que já não aconteciam com este nível de crescimento que nos últimos anos atingiu, não é? Portanto, e isso é triste, é muito triste. Portanto, eu acho que só falta. Houve um processo de paz, a assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma, que me pôs muito contente, muito feliz. Escrevi poemas que já cantava, enfim, a paz, mas finalmente percebi que era uma questão passageira, portanto, e os moçambicanos precisam de facto de uma reconciliação genuína, e isso só se faz através de um diálogo genuíno e não daquele tipo de diálogos que é encenado, programado, vamos fazer assim durante X anos, depois a gente muda, depois a gente faz outras coisas, depois voltamos ao mesmo de sempre. Assim o país não avança, não avança. Então eu acho que só o diálogo genuíno e a fraternidade entre os moçambicanos, tal como há entre os portugueses, eu acho que independentemente dos problemas que há em Portugal, eu noto que entre os portugueses existe uma certa fraternidade, não é? E é possível ver pessoas que são enfim, de fações políticas completamente distintas, a insultarem-se no Parlamento, mas depois irem jantar juntos. Quer dizer, é isso que eu acho, porque o interesse é a defesa das ideias, é o melhor que podemos fazer pelos nossos países, e não propriamente o meu é melhor, o do outro não pode ser, então vamos acabar com ele. Não, eu acho que podem-se discutir as ideias, e depois o povo escolhe aquilo que acha que é melhor. Depois tem um número de anos para cumprir o mandato. Se não fizer, o próprio povo escolhe a continuação daquele governo ou não. Portanto, acho que é o melhor modelo que podia haver. Sabe que no passado os anciãos reuniam o Conselho dos Anciãos e também discutiam a melhor forma de resolver os problemas, e esta foi a primeira forma de democracia que existiu.
Porque havia sempre a ideia que era dominante, mas o Conselho de Anciãos ouvia toda a gente, ouvia o contraditório também, ouvia dizer, olha, eu acho que a melhor solução não é essa, mas vocês acham que é, pá, olha, ganhava a maioria, não é? Claro. Mas era escutado, portanto, e é curioso que se nós olharmos em Portugal, por exemplo, para a comunidade cigana, os anciãos têm esse peso também, quer dizer, quando há problemas, eu lembro-me de uma vez no bairro Padre Cruz, onde eu trabalhei há uns anos, numa escola, havia uma família de ciganos que criava muitos problemas, enfim, havia outra que era mais pacífica. Entretanto, houve problemas entre as duas famílias, então surgiu lá o chefe de conselho deles também, que suponho dos anciãos, que era o mais velho deles todos, reuniu aquelas famílias e perguntou qual das famílias vive aqui há mais tempo. E então apontaram para a família que não criava problemas há muitos anos. Bem, foram estes. E eu assisti a isto. Então, se é assim, este senhor que está a criar problemas é que vai sair deste bairro, porque a Câmara ofereceu outra solução que é, uma vez que não se entenda, havia tiros, havia isto, havia aquilo, vai sair aquele que esteve aqui há menos tempo. Portanto, fica aqui a pessoa que está há mais tempo. Isso foi a solução encontrada depois de discutirem, falarem sobre vários aspectos, os prós e os contras, né? Mas esse foi fundamental porque, mas eu achei muito curioso isso, porque é uma forma democrática também de solucionar as questões, né? Mas é sempre através do diálogo. Uhum. Delmar, eu vi numa entrevista sua, que se considera um poeta ou um escritor de intervenção. De que maneira, na sua opinião, a literatura pode tentar mudar a realidade que nos rodeia? Acredita nisso? E se acredita, de que maneira isso é possível? Olha, eu acredito que os poetas devem praticar o seu poema, por isso é que eu costumo dividir as pessoas, os poetas, em poetas e polhetas, porque há pessoas que quando escrevem coisas muito bonitas, mensagens muito bonitas. Falam do medo, mas eles próprios praticam o medo, porque eles próprios provocam o medo. E quando se provoca o medo, também se tem medo. Uma pessoa que pratica o mal, depois escolhe o mal, não é? Então, acho que as pessoas se praticarem aquilo que dizem na prática, um poeta que escreve coisas bonitas e fizer aquelas coisas bonitas, está a praticar o poema. Portanto, acho que tem que haver coerência entre o poeta e a pessoa que o escreve. Não pode haver diferença. E eu acredito nisso piamente, que o poeta é a pessoa que escreve e a pessoa que escreve é o poeta. Portanto, não pode haver confusão entre um e outro. Não há uma pessoa que escreve e outra que depois pratica outras coisas, não é? Não faz aquilo que escreve. Não. Eu acho que tem que haver coerência total. Portanto, um poeta pratica o seu poema. Uhum. E só dessa forma, Delmar acha que a poesia ou a literatura pode tentar mudar a realidade se as pessoas que fazem literatura acreditam naquilo que escrevem. É isso? Sim. Sim, até para que as pessoas não se fiquem confundidas, não possam dizer assim, mas este homem, então ele defendeu coisas tão bonitas, afinal ele fazia completamente o oposto. Eu teria vergonha de aparecer perante as pessoas e ver que elas me admiram pelas ideias que eu defendo e que afinal eu não as pratico, não é? Teria vergonha. Delmar, como analisa o panorama literário africano, de língua portuguesa, que existe na atualidade, com cada vez mais escritores africanos, lusófonos, a serem lidos no mundo? Qual é essa análise? Sim, o que tenho a dizer é que, por exemplo, vou pegar no caso concreto da literatura moçambicana. A literatura moçambicana tem autores de alta qualidade, de várias gerações. As gerações
mais velhas, portanto, que já vêm do período anterior à independência e continuaram a escrever depois da independência e afirmaram-se no panorama literário moçambicano. Mas, infelizmente, no exterior são conhecidos 3 ou 4 autores moçambicanos. Portanto, quer dizer que alguma coisa está a falhar. Mas o que eu acho é que alguns dos autores que se afirmaram no panorama literário internacional não querem também que outros autores se afirmem no exterior. Portanto, eles preferem ser eles exclusivamente os representantes de Moçambique, por exemplo. Os representantes da Guiné-Bissau, os representantes de São Tomé e Príncipe, os representantes de Angola, não querem mais autores, quanto menos melhor, porque eles assim têm um exclusivo. Quando perguntam qual é o autor de Angola, tal, pronto, eles ficam todos inchados porque são eles os únicos, são realmente o máximo que pode-se atingir, mas isso é errado, porque isso acaba por subalternizar as nossas literaturas. Portanto, e o que eu acho é que vou diferenciar aqui 2 coisas. Uma coisa é as literaturas dos países africanos de língua oficial portuguesa, que estão num patamar que podia estar muito mais acima, mas devido exatamente a essa atitude que alguns autores que já se afirmaram, enfim, no panorama literário lusófono e de alguma forma internacional, que impedem que outros surjam, porque já existem, só que não têm a oportunidade de sair cá para fora. Por exemplo, se haver um festival literário em Portugal e andarem à procura de autores de Moçambique, eu sou defensor de que deve haver 2 autores diferentes todos os anos, não pode ser sempre o mesmo. Não pode. Que é uma forma de permitir que essas literaturas sejam conhecidas e reconhecidas. Porque se for sempre o mesmo autor, as pessoas ficam com essa ideia, que já é uma ideia um pouco preconceituosa, de que são literaturas menores. Portanto, é um atestado de menoridade que faz com que essas literaturas sejam olhadas como menores, que não têm evolução, mantêm-se há 20 anos com 2, 3 autores. Isso não é a verdade. A verdade é que há muitos autores de qualidade que já têm uma obra, enfim, considerável, mas que aqui ninguém conhece. Mas depois vou falar das literaturas africanas. Literaturas africanas já se afirmaram no panorama internacional, universal. Portanto, da Nigéria, do Quênia, do Uganda, enfim, há uma série de autores, realmente, da África do Sul, que vão ganhando os Nobres de Literatura, vão ganhando o Booker Prize e outros prémios internacionais, e da Commonwealth, etc., e continuam a surgir todos os anos novos autores mais velhos, autores mais novos, a ganharem prémios internacionais. Portanto, quer dizer que esses países conseguiram perceber o potencial que têm nessa área e divulgam os seus autores e mandam os seus autores para o exterior para irem participar em eventos, mas de forma, portanto, democrática, não da forma como nos nossos países da chamada lusofonia se faz, que é haver alguns senhores que acham que são donos daquelas literaturas e com a ajuda de alguns académicos, enfim, lusófonos, muitos deles do nosso país também, que ajudam na festa, porque eles também não fazem absolutamente nada, falam em conversa de café, concordam com aquilo que eu estou a dizer, mas na prática não fazem nada disso, porque eles apoiam esses autores, 2 ou 3 de cada país, que vão todos os anos a tudo e mais alguma coisa, e que não permitem que outros possam fazer esse trabalho também de mostrar o potencial que existe nos nossos países e a riqueza, a diversidade que existe e a qualidade também, não é? E é isso. E eu tenho, portanto, aqui criei o Círculo de Escritores Moçambicanos, em que estamos a fazer esse trabalho, tentar divulgar mais autores de Moçambique, e não só agora, também de outros países africanos, porque sentimos que eles não tinham, eles estavam completos. Há alguns países africanos, e até Timor,
que se queixam do mesmo e, portanto, o Círculo de Escritores Moçambicanos na diáspora tem feito um esforço tremendo de inclusão desses autores também para que eles surjam perante o público e, enfim, sejam conhecidos e reconhecidos. Sim. Claro. Que opinião tem sobre o futuro da língua portuguesa em África? Esse aspecto é positivo. Eu acho que a língua portuguesa é língua de cultura, é língua de comunicação, é língua de ciência, portanto, e olhando, por exemplo, para o panorama de Moçambique, de Angola, da Guiné, há várias etnias, há várias línguas nacionais, portanto, a questão da unidade nacional, anteriormente até a independência, portanto, no período da guerra anticolonial, os movimentos de libertação escolheram a língua portuguesa como língua de comunicação e de unidade para o futuro dos respectivos países. Portanto, foi uma opção inteligente, porque realmente essa língua é unificadora. Então, foi a decisão mais inteligente e, portanto, o potencial para desenvolver a língua portuguesa em África, nos países que falam português como língua oficial, é enorme. Portanto, há lá os escritores a escreverem cada vez mais livros, há muitos autores cada vez mais, alguns muito jovens a escreverem, há as escolas, as universidades a produzirem ciência também em português e portanto sou otimista, acho que futuramente haverá mais falantes portugueses. Se é certo que hoje se diz que há muita gente que ainda não fala português, eu acredito que com a massificação do ensino, com o estudo da língua portuguesa, com o domínio da língua portuguesa, haverá cada vez mais gente a falar português e a escrever em português. Portanto, não sou pessimista nesse aspecto, não sou. E acredito muito no futuro da língua portuguesa em África, não é? E, enfim, nos países de língua oficial portuguesa. E até porque existe essa vontade. O que eu acho e entendo é que isso não significa que as línguas, outras línguas nacionais sejam apagadas, sejam esquecidas. Acho que devia haver, e já tem havido desde o tempo anterior à independência, os missionários portugueses e da missão suíça e de outras congregações religiosas fizeram registros desde dicionários, bíblias bilíngues que faziam em português e nas línguas, ou na altura eram os chamados dialetos, que hoje são chamadas línguas. Portanto, haviam bíblias e dicionários feitos por missionários bilíngues de português e, por exemplo, Schwab, português e Xangane, português e Sena, etc, etc, não é? E isso é bom porque significa que é possível conviver com as duas línguas, a língua da ciência, da cultura, da comunicação, na escola, no laboratório, na universidade, mas depois ter a língua que podem falar em casa, com a família, com os mais velhos, que alguns não dominam a língua, e, enfim, tem algumas limitações no que concerne à língua portuguesa, mas, portanto, preservação dessas línguas é importante também, porque é importante que haja um registro das línguas que existiram durante séculos, não é? Nessas regiões, não é? da África. Portanto, podem conviver, não acho nada contraditório. Agora, a língua portuguesa é indubitavelmente a língua de ciência, de comunicação e de cultura, de ligação com o exterior, de cooperação internacional, etc. Não é? Delmar, e em Moçambique, essa convivência entre o português e essas línguas, não é? Essas línguas autóctones de Moçambique, ela é pacífica, as pessoas, não existe essa discriminação
entre aqueles que falam só português e os que falam outras línguas? Essa convivência linguística é pacífica dentro de Moçambique? Bom, há vários níveis, não é? Há vários níveis de relação entre as línguas nacionais. Obviamente, uma pessoa que não domina a língua portuguesa, quando vai procurar um emprego num escritório, ela sabe que está limitada, portanto, a partida existe essa dificuldade o facto de não falar português põe essa pessoa em desvantagem em relação às outras que têm o português como língua, não é? Um professor tem que dominar a língua portuguesa e a outra língua, não poderá nunca só falar a língua autóctone, digamos. E isso aí podemos considerar que tem a ver com o facto de a opção pela língua oficial portuguesa fez com que as escolas começassem por ensinar, portanto, o ensino em língua portuguesa. E as línguas nacionais, na altura, eu lembro perfeitamente, eu estudei em Moçambique também, e dizia-se que na escola não podíamos falar outra língua que não fosse a língua portuguesa. Portanto, fora da escola podíamos falar o que quiséssemos, mas dentro da escola era só o português, que era uma língua de unidade nacional. Portanto, e como em Moçambique não há só uma etnia, não há só uma língua, fazia sentido realmente que as pessoas comunicassem com uma língua que todos entendessem, não é? Então, eu não podia estar a falar Chuabo e o meu colega falar Xangane, não é? O Xangane remetia-nos para o sul de Moçambique, o Chuabo remetia-nos para o centro-norte, não é? O Xicena também para o centro. Enfim, e isso criava uma certa divisão e esta ideia faz sentido, mas em todo caso creio que conflitos propriamente ditos não existiram, quer dizer, acho que as pessoas entendiam-se quando tinham de falar português, falavam. Depois, claro, muitas vezes procurávamos as pessoas com quem tínhamos mais afinidade para falar nas línguas que entendêssemos, não é? E isso aí acontecia, não é? Acontecia. Ninguém ia bufar, digamos, entre comas o diretor porque alguém estava a falar Chuabo, alguém estava a falar Xangane, não é? Mas de qualquer forma acho que fazia sentido no contexto e na época a ideia de unidade nacional, não é? Através da língua oficial e de comunicação, que toda a gente entendia que na escola tinha de ser assim. Acho que fazia todo sentido. Fora da escola, obviamente que as pessoas comunicavam como entendiam. Mas isso era importante ao mesmo tempo, acho que aquele período de tempo que estávamos na escola fazia com que as pessoas também se comunicassem mais em português e procurassem entender-se mais em português e entender tudo o que era transmitido em termos de conhecimentos científicos e outros, não é? Em português. Portanto, isso é bom, por um lado, mas podemos dizer também que, infelizmente, não é, para uma franja da população que ainda não domina o português, não é uma vantagem para eles, portanto, falar, porque também isso significa menos qualificações, quer dizer que as pessoas, se não frequentam a escola, não aprenderam português. Isso é logo um claro sinal de que não frequentaram a escola, porque se a escola é feita através da língua portuguesa, portanto, o ensino é feito através da língua portuguesa, significa que as pessoas que não falam minimamente o português não frequentaram a escola. Portanto, isso, infelizmente, acontece em Angola, em Moçambique, na Guiné, muita gente ainda que não frequenta a escola. Isso é um problema que acho que os nossos países têm que resolver. Acho que a escolarização das populações, as crianças sobretudo,
tem que ser feita em nome do futuro, não é? Porque, e sobretudo se num país que considera a língua portuguesa língua de ciência e de comunicação, então há que apostar na escolarização dessas crianças no português. Se não for no português, que seja bilingue, mas com português e outra língua nacional, digamos assim, não é? Delmar, há pouco tempo entrevistamos a um escritor macaense, Miguel de Sena Fernandes, filho do Henrique de Sena Fernandes, um autor de referência da literatura em português em Macau. E ele comentou-me que em Macau existe um movimento não, que escreve no papeamento de Macau. A minha pergunta para ti é a seguinte: existe também em Moçambique literaturas nessas línguas nativas? Olha, eu acho piada isso, porque houve aí um ano que lembro-me, tive numa apresentação do Mia Couto e houve um moçambicano que perguntou assim: Mia, quando é que vai lançar um livro em Xicena? Porque o Mia nasceu na cidade da Beira. O Mia ficou um pouco embaraçado porque, obviamente, os livros em Xicena não fazem parte dos planos da Caminho, que é uma editora portuguesa, né? Da editorial Caminho, que agora é a Leia. Mas isso tem a ver mais com os nossos países. Eu acho que em Moçambique, se quiserem que haja um registro dessas línguas, acho que é começar a fazer isso já, porque é possível. Sai um pouco mais caro, obviamente, livros bilíngues, quer dizer, em que os autores peçam a uma pessoa que domina o xicena, mas que domine também o português, a traduzir, digamos, os textos do português para essas línguas, mas economicamente, financeiramente não será algo fácil de concretizar, porque acho que agora não podemos ficar só pelos livros. É possível, por exemplo, que alguém que, uma vez que é caro, sai caro, fazer livros bilíngues, vários livros bilíngues de vários autores, talvez começarem a apostar em traduzir à parte esses livros e fazerem oralmente CDs, DVDs, a contarem as histórias que estão naqueles livros, mas nas línguas outras línguas nacionais, né? Para que essas populações também ouçam e digam, pá, é giro, afinal as histórias do Ungulane, da Paulina, do Pepe Tela, do Mia Couto, do Delmar, etc, 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 do Adelino Timóteo, que são interessantes e que são engraçados, que até nos remetem para épocas que nós vivemos. Quer dizer, acho que é possível usarem várias ferramentas ao mesmo tempo, não ser só o livro, mas também o CD, o DVD, áudio. Portanto, é que as pessoas possam escutar essas histórias, porque há uma tradição oral também, não é? Portanto, não é só o livro. A tradição oral é importante em África, então acho que gravar em CDs, DVDs, com contadores de histórias, a lerem essas histórias dos livros, traduzidas para as línguas nacionais, acho que era uma ideia a concretizar. Uhum. Delmar, o que é que, na sua opinião, o que é que faz falta nas sociedades modernas para cada vez mais os jovens se interessem pela leitura? E eu acho que as novas tecnologias tornaram as pessoas muito alheias ao que se passa em termos literários, em termos culturais. Eu acho que a solução seria envolver essas empresas que trabalham com as novas tecnologias nos projetos culturais na área literária. Portanto, e acho que isso pode ser feito, portanto, através de enfim, CDs,
programas que apareçam online, mas da área da literatura, que ofereçam às escolas esse tipo de programas, que envolvam mais os autores no processo de ensino-aprendizagem nas escolas, que haja uma interação permanente entre agentes culturais e o ensino, porque é por aí que nós podemos contactar mais facilmente a população jovem, não é? E por outro lado também incentivar cada vez mais a leitura, porque acho que o jovem que hoje vai à internet vai por interesses, quer dizer, tenho o meu interesse em ir ao Facebook, tenho o meu interesse em ir ao Twitter, tenho o meu interesse em ir ao Instagram, tenho interesse em ir pesquisar determinado assunto, só isso, e depois saio, portanto, e se calhar devia haver cada vez mais incentivos a leitura, mesmo massacrar as pessoas, mesmo na internet, com apelos à leitura, porque acho que é a única forma, não estou a ver outras, não é? Porque a sociedade está como está, houve uma evolução tremenda, e mesmo as pessoas que liam muito, quando se metem no mundo virtual, depois começam-se a perder um bocadinho, começam a deixar de ler tanto, porque na internet também há muito texto para ler, há muita coisa para ler e ver, e perdemos um bocadinho, não é? E acho que há alguma falta de disciplina também, e a dispersão tem a ver com a oferta, a quantidade de ofertas que existem na internet, mas se calhar um acordo com os agentes da área das novas tecnologias e os agentes culturais era interessante para encontrarem uma forma de alguma forma salvar, entre comas, as novas gerações, enfim, de um desastre a nível cultural, porque acho que há um déficit muito grande na área da leitura, porque as pessoas são muito mais limitadas, leem, mas leem coisas muito concretas, não é? Do meu interesse, eu quero saber sobre isto, vou lá, procuro e tal, mas não passam disso, quer dizer, quando se fala num assunto, noto a todos os níveis, até universitário, que há alunos que não sabem absolutamente nada, é uma coisa desastrosa mesmo, que perguntam, mas de que é que está a falar? Não sabem, a nível universitário, é verdade, mas é porque há um déficit de leitura muito grande, não se lê em jornais, não se lê em revistas, além de livros, não é só isso, tudo, não se lê. E na internet limitam-se a ler aquilo que lhes interessa, não é? Sobre um assunto determinado que surgiu, porque se fala muito, então vamos lá ver o que é isto. Não. Claro. Delmar, no entanto, sempre há pessoas e jovens que se interessam pela leitura e pela escrita. Gostava de fazer esta última pergunta. Que conselhos daria a um jovem que se quer iniciar no mundo da escrita? Em primeiro lugar, ler. Portanto, ler muito. Depois, praticar muita escrita, mesmo que sejam coisas disparatadas, mas ir fazendo tentativas de todo tipo, não é? Porque tudo o que nós lemos, de alguma forma, nos fica na retina, não é? Há de haver alguma coisa que nos fica. E o que nós mais gostamos há de nos influenciar, não é? Então, eu apelo aos jovens a lerem muito, mas lerem muito mesmo. E a fazerem as suas escolhas, mas mesmo que sejam daqueles autores que a gente diz, mas este, enfim, é duvidosa a qualidade, mas se é esse que ele gosta, tem que ser esse, que seja esse. Mas depois praticarem a escrita, não é? Depois a escrita há de surgir naturalmente, acho eu. Acho que a escrita surge naturalmente. Uhum. Acha que a escrita é um talento que nasce com a pessoa ou a pessoa adquire, vai adquirindo à medida que vai praticando a escrita? Eu acho que as duas coisas, sabe? Há pessoas que nascem com esse talento de forma natural, não é?
Há pessoas que nascem já com uma propensão para a escrita, não é? Porque são pessoas que conseguem captar facilmente tudo o que se passa à sua volta e exprimem-se da melhor forma escrevendo. Há outras que acumulam, portanto, informação durante anos e depois, finalmente, com a prática, vão começando a escrever timidamente, mas conseguem também atingir um certo nível de qualidade, até pela quantidade de informação que têm, qualidade da informação que têm, tanto quer dizer, das leituras que fazem. Podem se tornar grandes escritores, grandes enfim, intelectuais, não é? Porque não tem que ser necessariamente só de uma forma. Acho que as duas formas é possível, eu acho que é possível. Claro. Delmar, gostaria, já para encerrar esta entrevista, que lesse um ou dois poemas seus e compartilhasse connosco. Sim, senhor. Vou ler agora um poema que se chama Rua do Cávado. Rua do Cávado do meu micromundo. Para mim, homem pacato, ao cair o pano da noite, a parede nunca passou de um vilarejo, com ruas interiores, e a rua é um soba, com caixinhas compartimentadas, no olhar a ver a ruela. Uma janela onde o vento pode ser da cor do arco-íris. Inquieta-me que os lobos, as hienas e os abutres deixam a ruela, cerquem as caixas e devorem o coração do soba. O que irão depois meus olhos falcônicos vislumbrar? E vou ler outro que se chama O Poeta. Se um dia vos pudesse dar um presente sem medida, de certo vos ofereceria um poeta, louco e sóbrio, para que pudessem degustar sem limites suas palavras. Muito bem. Obrigado, Delmar. Muito obrigado eu. E obviamente quero-vos desejar toda a sorte do mundo, que este festival virtual, primeiro a realizar-se na Venezuela, que tenha sucesso e cresça e que se afirme, não é? E que obviamente o Rainer continue por muitos anos a fazer aquilo que gosta e com o sucesso que merece, não é? Porque acho que é uma iniciativa louvável. Obrigado, Delmar. E obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco. Obrigado. E estrear este encontro de escritores. Ok? Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. Um abraço.